ao 9, depois a gente pula lá para o 12 ao 15. Amém? Todo mundo aí com a palavra? Pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. O que era impossível à lei, visto que a carne tornava impotente, Deus o fez, enviando por causa do pecado o seu próprio Filho. Numa carne semelhante à do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós, que vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus, e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. E a gente vai lá para o 12. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. De fato, se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra, eu digo que existe um AC depois desse derramamento dessa palavra e um DC depois do derramamento dessa palavra. O AC, né, porque é antes de Cristo e depois de Cristo. Mas para a nossa realidade é antes do batismo e depois do batismo. Porque isso é o que Paulo vem dizer para nós aqui. A configuração da nossa nova identidade. Você era, antes de Cristo, uma pessoa. E agora você já vai pensando aí quem você era, antes de você estar sentado aqui nessa cadeira do grupo de oração. E aquilo que Deus te convida a ser a partir desse derramamento do Espírito Santo de Deus. Essa configuração. Quando fala de viver na carne, não é apenas viver os nossos pecados, as nossas misérias, as nossas mazelas. Mas é aquilo que está na nossa natureza original, inflada pelo pecado. É como se fosse mesmo as nossas sombras. Não é só, vamos dizer, o pecado externo que você comete, mas é aquilo que está enraizado dentro de nós, como que encruado ali, entranhado, que muitos não conseguem se libertar. E a Bíblia vai dizer, e nem pode. Porque sozinhos nós não conseguimos mudar de vida. Sozinhos nós não conseguimos adquirir essa nova identidade que Paulo vem falar para nós, que é através do Espírito Santo. Essa inclinação que nós temos para o mal é a concupiscência, né? A concupiscência, ela é gerada, como diz na Bíblia, se você olhar para a mulher do outro e pecar em pensamento, você já está pecando. Mas ali é o início, é a concupiscência. A concupiscência vai gerar o pecado e o pecado vai gerar a morte. E quando a gente olha para a nossa vida, para o mundo que nós estamos vivendo, o que você acha? O que tem tomado conta do coração das pessoas? Qual é a inclinação dessa natureza humana que tem sido forte?
mais nós estamos banindo Deus e colocando o pecado como algo natural, algo que, depende, né? Vai de cada um, e isso vai entrando e contaminando, e a gente não se liberta dessas mazelas que estão dentro de nós. Por isso que ele vai dizer que é impossível, aqui vai falar aqui, o que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez. A nossa carne está tendenciosa para viver as coisas da carne, para buscar o prazer, para sentir felicidade, para aquilo que está no nosso momento ali, sem refletir, sem pensar nas consequências que isso tudo pode nos trazer. Por isso que fala que é uma impotência da carne. E quando você está impotente, você precisa se submeter ao Espírito Santo de Deus. E aí você pensa na sua realidade, quantas vezes você já quis se libertar de alguns pecados, ou conhece pessoas que estão enfiadas no pecado, não conseguem se libertar desse pecado, porque não é apenas uma vontade sua. Isso não vai acontecer apenas com o seu querer. É preciso que o Espírito Santo traga essa vontade, mas não é só a vontade, é a graça sobrenatural de Deus sobre você. E, irmãos, e tem como a gente atingir isso sem estar próximo de Deus, sem buscar a Deus, sem querer conhecer a Deus? Eu digo que é um passo a passo. Primeiro você precisa conhecer quem você é, do que você é capaz, o que você tem feito até agora, que tem não te aproximado de Deus, mas te distanciado de Deus. Esse choque de verdade, se olhar e dizer, eu sou ruim nisso aqui. Eu sou egoísta, eu sou arrogante, eu sou prepotente, eu sou soberbo, orgulhoso. É uma verdade que muitos de nós não queremos encarar. Somente quando a gente olha para os nossos verdadeiros pecados é que a gente consegue entender. Eu lembro que quando eu comecei na caminhada, um dia uma pessoa falou assim, não, minha irmã, é só miséria. Como eu era novinha na caminhada, eu falei, nossa, que forte, que coisa forte. E aí depois eu fui entender o que ela quis me dizer. Que são as nossas misérias que muitas vezes perpassam aquilo que Deus quer de nós. Estão acima daquilo que Deus quer de nós. A nossa luta, muitas vezes, diariamente, constantemente, é contra nós mesmos. É contra as nossas vontades, nosso querer, o nosso desejo desenfreado e cada vez mais alimentado, fortificado nas ideologias desse mundo. Por que hoje é cada vez mais claro? Não é que quem está na igreja seja mais santo, mais perfeito, mais bonitinho, mais arrumadinho. Não é isso. Mas se você está na igreja, se você está no grupo de oração, quer dizer que alguma coisa você já está começando a mudar. Agora você imagina o tanto de gente que precisaria viver essa mudança. Se reconhecer, se ver e não relativizar a vida miserável que vive. Quando a gente começa a refletir sobre essa palavra miserável, a gente começa a refletir também sobre a profundidade da palavra misericórdia. Mas para quem quer a misericórdia, primeiro precisa compreender como miserável é e como necessita dessa nova configuração. Antes do batismo, o batismo lá do pai, quando você era bebezinho, você nem filho de Deus era o quê? Criatura. A criatura. Você passa a ser filho no batismo. E quantos de nós vamos crescendo, crisma, e vai vivendo a vida e não vive mais como um batizado? Por que hoje há uma grande necessidade dessa propagação dos grupos de oração e do batismo do Espírito Santo, e dessa verdade que às vezes você até vai ouvir falar muita bobagem por aí? Por quê? Porque acaba que até isso vai sofrendo um ataque. Porque é no batismo, nessa atualização diária, todos os dias você levantar, vem o Espírito Santo, vem o Espírito Santo. É uma atualização diária desse clamor do Espírito. Porque eu vou te dizer, meu irmão e minha irmã, a mulher velha, o homem velho nunca deixa de bater na porta. Nunca deixa de bater na porta. Vou contar para vocês, quando
Mas aquilo dali era uma opressão do pecado. Porque o pecado ele vai arrumar jeitos de amarrar você. O que ele vai dizer aqui? Que é uma escravidão. Porquanto não recebeste um espírito de escravidão, mas um espírito de liberdade. E a gente tem que começar a refletir por que muitas vezes eu tenho um espírito de liberdade, um espírito no qual o Senhor diz: esse templo vivo, o Espírito habita, mas eu insisto em trazer para a minha vida realidades que me aprisionam nas trevas, na escravidão. E às vezes não precisa ser um pecadão não, porque até nem existe esse nome, tudo é pecado. Mas às vezes a gente vai se deixando tomar, não é só isso, só essa vez. E aquilo vai adentrando a nossa alma. O Senhor vai dizendo que esse Espírito nos conduz a uma vontade não mais nossa. E aí que é, como que a palavra que o pessoal diz hoje, a palavra-chave, né? A chave que vira é exatamente aí. Quando você entende que o seu Espírito, você, quando está na carne, é dominado pelo seu desejo, pelo seu prazer, pelas suas vontades. E você vai precisar submeter isso ao Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. E só então você começa a ter uma nova identidade. Como é maravilhoso quando a gente vai ouvir algumas pessoas dando testemunho depois do batismo do Espírito Santo, e elas contam aquela história horrorosa, né, de coisas que elas fizeram, e como depois essa ação do Espírito Santo é como que aquela vida velha nem existisse. Eu já conheci a história de pessoas que eu só soube depois que eram muito entregues ao pecado e hoje são totalmente de Deus, que eu falo: não acredito, porque foi tamanha a configuração do Senhor, a entrega ao Espírito Santo de Deus, que até a fisionomia mudou, o jeito da pessoa mudou, a pessoa era corcunda mesmo, assim, aquela coisa assim horripilante de ver, mas ali o fardo do pecado. Olha para a cara de quem usa drogas, né? E aqui a gente não está condenando ninguém, eu só estou te dizendo que o pecado ele desfigura, ele desconstrói. E para se chegar na verdade do batismo do Espírito Santo, da liberdade do Espírito Santo, nós precisamos viver esse choque de verdade, né? Viver no Espírito não é uma questão só de você ter disciplina, não é só, eu rezo, eu vou à missa, eu já faço algumas coisas que Jesus está achando maravilhoso, mas qual a transformação real que isso tem gerado na sua vida? Qual a transformação verdadeira? Qual é o impulso do Espírito no seu coração para amar Jesus de tal maneira que você diga assim: eu não posso te ofender nem jogando papel no chão, eu não posso te ofender, Senhor, nem contando essa mentira. E nós sabemos que nós contamos, que nós pecamos, que nós somos podres. Nós sabemos que nós somos assim. Então nós precisamos saber de verdade para no exato momento que a gente tocar nessa nossa miséria, ajoelhar, se jogar mesmo na cinza, né? Estamos agora na quaresma, exatamente nesse tempo propício de se ver, de se reconhecer, se lançar nessa misericórdia de Deus, mas não mais para voltar a fazer o que fazia antes, porque agora você tem uma nova identidade. Você é cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo de Deus. Então muitas coisas que antes era permitido, agora não mais convém. Ninguém vai chegar, nem nós aqui, ninguém vai chegar e dizer assim: olha, isso você não pode fazer. Não, o Espírito Santo que você busca, que habita em você, ele vai te convencer. Ele vai dizer para você: essa roupa não é boa, essa música não é boa, essa pessoa está te levando no mau caminho, esse caminho que você vai, aonde você tem pisado, o que você tem feito, a sua conduta, o seu comportamento, meu irmão e minha irmã, tudo na nossa vida muda. Você vai ser até zombado, você vai ser até xingado. Lá vem a piada. Lá vem a chata que só fala de igreja de Jesus. Não é nem que a gente quer, porque quando a gente vê, já está entrando em Jesus, está entrando na conversa. Não tem outro jeito. Eu trabalhei num lugar que tudo que eu vou falar, eu vou fazer a palavra. E eu estou falando de, sei lá, frango na panela.
igreja, era até diácono. E eu disse assim, Senhor, é sem perceber. É sem perceber. É sem perceber, porque a nossa, é a minha realidade. Aquilo que passa a ser, quem gosta de futebol, jogador de futebol. Meu Deus, e fala de que, gente? A maioria das vezes você vai encontrar alguém que vai falar de futebol. Você vai, é como está dizendo aqui na palavra, ó. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. A aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida. Porque o desejo da carne hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus e nem o pode. Não tem como. Quando você começa a ser tomado pelo Espírito Santo de Deus, primeiro, que não tem é tanta felicidade, você está sofrendo, é tanta palavra que está acontecendo na sua vida, é problema de um lado, é problema com o outro, é filho, é marido, é não sei quem, é não sei quem, mas você está no Espírito Santo de Deus. Então tu vai dar uma choradinha, vai, porque você é ser humano, comedor de arroz e feijão, mas você também não vai deixar que a tristeza te corroa, te consuma. Por quê? Porque você conhece uma alegria que não vem dessa terra, que vem do céu, que contagia a nossa alma de uma forma que você não consegue nem explicar. Você não consegue explicar. Meu Deus, como é que eu estou passando por isso e ainda consigo me levantar de manhã e sorrir? Louve. Louve. Nossa, meu coração estava quase para sair pela boca quando falou assim: as águas irão fluir na música. As águas irão fluir. Como é que é mesmo? Águas vivas do interior irão fluir. E eu vi assim, o coração assim, jorrando aquela água assim. Se o coração abrir. Gente, às vezes a luta contra o pecado, a luta da vida, o cansaço da vida está aí e não vai sair. Vou te dizer, não vai. Você é cristão? Você é cristão. O caminho é paixão, morte e ressurreição. Não tem conversa, eu não floreio nada, eu digo mesmo, é difícil, aqui não tem história. Venha para cá e serás próspero e nenhuma ferida e nada mais lhe acometerá. Não, vai acometer. Porque quem é de Cristo aprende a ser de Deus ali no sofrimento, vivendo a unção, buscando o conhecimento do Senhor. Vai falar assim: Deus não se agrada apenas com as nossas atitudes externas. Você pode ser muito bom, muito lindo, maravilhoso, mas não adianta, não esconde de Deus aquilo que você é na verdade. E nós precisamos ter essa verdade bem clara. Quando tem lá, eu gosto muito de dar esse exemplo, tem um pedaço de doce grande ou pequeno. Qual que a gente vai querer, gente? Só se o doce for bom, a gente quer o pequeno, mas se for bom, a gente quer o grande. Porque a nossa natureza que vem já com o pecado original. Então a nossa tendência é sim sermos mais egoístas, sermos vaidosos, sermos orgulhosos. Não tem jeito, mas o que a gente faz quando recebe o Espírito Santo de Deus? Ô miséria, fica aí, não vai ser maior do que meu Deus, não vai deixar eu escandalizar Deus, porque tem hora que esses pecados são tão assim que escandalizam o nome de Deus. E é uma bobeirinha, você acha que você está escandalizando, você está ali oprimindo, você está ali massacrando o nome de Deus. Desde quando eu conheci Jesus e na caminhada, eu fui abrindo, fiz uma oração e eu faço: Jesus, submete toda a minha miséria para que eu cresça. Mas não é para eu aparecer, para que tu apareça. Né? Mas assim, não é da boca para fora, não é aquela coisa de você se jogar. Sabe? Você fala assim: eu sou assim, eu não sou fácil, meu temperamento é difícil, eu gosto de impor as coisas. Eu, por exemplo, gosto de dar. A pessoa fala: ai, Paula, eu tenho que fazer assim, eu já fui, já fiz. Não tem paciência de esperar nada. E às vezes isso pode ser uma agressão para o irmão. Então aí o que eu faço? Eu tenho que começar a vigiar. É vigiar. Não muda da noite para o dia. A gente se observa, se olha bem no espelho assim, de verdade, e a gente vai vendo quem nós somos de verdade, sem florear. É sem florear, não tem floreamento, porque Deus nos conhece perfeitamente. Agradar a Deus exige fé, obediência interior e amor verdadeiro. Porque às vezes você pode até obedecer, mas você obedece com ódio. Obediência interior
interior é exatamente a você entender: isto é a vontade de Deus. O Espírito te convence que aquilo é a vontade de Deus. Eu tenho certeza que vocês teriam vários exemplos para contar de muitas vezes que você teve que submeter a sua vontade, o seu chefe, sei lá para quem mais, e às vezes você não quer submeter ao Espírito Santo de Deus. Deus entende, Deus é misericórdia, né? E eu falei para vocês que aqui também fala sobre a justiça e sobre toda essa realidade que o Senhor quer trazer na verdade dele, não é na nossa verdade. O que nós temos visto hoje é muita verdade, né? Todo mundo tem uma verdade. Não, mas as pessoas até usam já uma expressão: não, mas se for a sua verdade, fulana. Não, se for a sua verdade, fulano. Meu amor, só existe uma verdade. Só existe uma verdade. Eu sou o caminho, a verdade é a vida. E é nessa linha que o Espírito Santo vem. A carne vai buscar autopreservação. Por isso que a gente, né? A carne quer o quê? Fazer a vontade dela. E o Espírito Santo vem para submeter a nossa carne. Vocês estão entendendo? O Espírito Santo precisa ser atualizado todos os dias, porque a carne é desesperada. A carne é desesperada. Se a gente pudesse ver esse combate, a carne é desesperada. Ela quer o que ela quer. É a felicidade dela, é o que você quer, o prazer. Cientificamente hoje isso é comprovado. Seu cérebro funciona por mais fácil. Sabia? O seu cérebro, ele não, se você falar assim: eu vou levantar às 6 horas da manhã, mas aí você botou o relógio às 6h10, 6h15, 6h20, você não levanta, porque o seu cérebro vai dizer assim: levanta. Não, ele vai, beleza, tá ótimo, tá confortável, eu vou ficar aqui, tá cômodo para mim. Por isso que também na palavra: renovai a vossa mentalidade, buscai ao Senhor de uma maneira profunda, para que você não se perca nas próprias distrações, que é uma coisa que o inimigo usa muito para afastar a gente da intimidade com Deus. Então, discernir isso. Não somos devedores da carne. Por quê? Cristo já pagou toda a nossa dívida. Nós não somos devedores da carne, porque Cristo já morreu para nós. Isso é de nos envergonhar, irmãos. Se a gente for sincero mesmo com Deus, é de nos envergonhar. Sabe quando alguém faz alguma coisa boa para você e você não agradece? É tipo isso. Já pagou os nossos pecados e a gente não quer viver vida de pecado. Já derramou o Espírito, já morreu na cruz, já sofreu. Nós vamos passar tudo isso aí daqui a pouco. E já morreu e ainda falou: eu estarei no meio de vós todos os dias, em todos os tempos. A distração, o pecado, essas ideias que ficam na atmosfera da terra. Por isso que há diferença. O Espírito, vós porém não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Eu vou pedir para você ficar de pé.